Dando sequência à nossa série de vídeos sobre gestão de excelência, falamos no vídeo anterior sobre missão e sobre todos os aspectos que a gente vai falar nesta série. Se você não viu o vídeo anterior, clique aí no link na descrição. Nós vamos falar hoje sobre o comportamento ético. A empresa precisa analisar e desenvolver estratégias para que o comportamento ético seja incentivado pelos dirigentes, ou seja, existe um incentivo aqui, tanto nas relações internas, entre os colaboradores e, enfim, pares dentro da empresa, ou seja, outros gestores de outras áreas, e também externas, fornecedores, clientes. A sua empresa, ela faz essa análise, ela incentiva que o comportamento ético atinja um nível de excelência, ou seja, as pessoas se comportam, como diz o tópico aqui, com transparência, respeitando os clientes, respeitando colaboradores e fornecedores da empresa. Essa questão da transparência é muito importante e isso vai ser feito através do exemplo. Nós estamos falando aqui desse tópico, eu não mostrei ainda esse gráfico aqui, mas nós estamos falando da parte de liderança. Então, a nossa meta é chegar nos resultados. Toda empresa precisa gerar resultados. E ela começa aqui nesse primeiro passo, que é a liderança. Dentro desse aspecto, são os líderes que são responsáveis pelo incentivo em relação ao comportamento ético. E como que o líder deve fazer isso? Primeiro, ele deve definir em regras escritas, ou seja, eu vou definir quais são as regras da empresa, e essas regras precisam ser conhecidas e praticadas por todos, tanto dirigentes quanto colaboradores. Então, se na sua empresa você colocou regras que precisam ser seguidas, se os gestores não seguem, fatalmente os colaboradores também não vão seguir. O melhor exemplo, a melhor forma de falar alguma coisa é através do exemplo. Então, claro que precisa ser escrito, porque é o escrito que vai validar se está sendo feito ou não, no sentido de que está escrito aqui e não está sendo feito. Então você consegue saber que existe a determinação daquele processo. E uma vez que está escrito, agora eu preciso colocar em prática, ser o exemplo dentro da empresa. Outra coisa importante dentro da liderança é a análise do desempenho da empresa. Uma vez que os objetivos foram definidos, eu tenho objetivos, eu tenho metas dentro da minha empresa. Será que eles estão sendo cumpridos? Ou seja, os dirigentes, a empresa, ela é analisada em relação ao seu desempenho, os dirigentes da empresa, eles analisam o desempenho da empresa, isso é importantíssimo dentro da gestão e dentro da parte de liderança. Então, essa análise, o que tem que estar dentro da análise da empresa? Primeiro, deve ser feito regularmente, então não adianta fazer uma vez no mês e depois não fazer mais, que acontece geralmente, né? Assim, a maioria das pequenas empresas faz uma análise anual do que aconteceu, mas precisa ser feito de forma regular. Então, não que você precisa fazer isso todo dia. É claro que existem alguns indicadores que precisam ser verificados diariamente. Mas é importante que haja uma regularidade. Incluir. O que deve incluir dentro desse análise? Aspectos abrangentes, que vão pegar a parte financeira, a parte de vendas, clientes, colaboradores, fornecedores e produção, se for o caso da sua empresa. O importante é que você olhe para esses números, olhe para esses indicadores e metas e saiba que, estão sendo cumpridos. A gente estabeleceu que vai acontecer isso. Isso está de fato acontecendo. É importante desenvolver, então, essa capacidade de analisar a sua empresa. Muito bem, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a questão de compartilhamento de informações. Acompanhe aí.